Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Para mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom, aqui pela sua Bitcom TV, passa no seu smartphone. Para você que está em casa também tem uma dica muito especial, né? Você quer acompanhar a programação através da sua Smart TV? Basta você pegar o aplicativo do YouTube, pesquisar por Bitcom TV, aí você vai achar nosso canal, vai ver nossas lives, vai poder assistir em Full HD, em tela grande, para você, tela cheia aqui na programação. Estamos iniciando a partir desse instante, vamos juntos até o horário do meio-dia, e a gente nunca está sozinho nessas programações. Nós temos sempre ele, o fiel escudeiro, o grandioso parceiro, o amigo, titular dessa programação, mas que está agora ancorando de sua casa toda essa movimentação. Ele, grande Miguel Brambila, na sua cápsula de sobrevivência. Miguel Brambila, lhe cumprimento mais uma vez. Bom dia, meu irmão. Bom lhe ver. Satisfação imensa mesmo. Obrigado, Edinho. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação igual. Também estamos participando desta programação aí ampla da Bitcom TV, Sabe Caxias da Bitcom, e quero já parabenizar toda a nossa turma aí, né? Hoje é dia de jornalista. Isso. Parabéns a todos. Estamos nessa luta aí, Edinho. Verdade, né? Acho que um dia muito... E mais nos dias de hoje, né, Miguel? Mais nos dias de hoje que tem tanta fake news, tanta propagação de notícias errôneas, e a gente vê que no país foi tentado até mesmo, por assim dizer, descaracterizar a importante profissão do jornalismo, mas hoje percebe-se e nota-se quanto é fundamental essa profissão do jornalista, né? É verdade, e eu noto, Edinho, que muita gente está generalizando a mídia, né? Usaram a estratégia populista dos políticos, e tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda. O patrulhamento ideológico é muito grande hoje em dia, e o papel do jornalismo precisa ser enaltecido de uma maneira correta. A mídia é um instrumento. Assim como a classe política, tem o bom jornalista e o mau jornalista, e tem o não jornalista, que hoje em dia com a rede social todo mundo pensa que informa, e na verdade desinforma, né? O pessoal vai lá e bota o que dá na cabeça na rede social, e a sua opinião e a sua desinformação, né? Por exemplo, né, se populariza o termo agora, Globo lixo, né? Isso começou na verdade com o Brizola, né? O Brizola era muito inteligente, né? Então ele começou a criar a teoria da conspiração, dizendo que a Globo perseguia, e na época não tinha tantos outros instrumentos, né? Mas não é verdade que você pode muito bem trocar de canal. Nós temos a internet, nós temos aí um mar de informações. Então, o patrulhamento ideológico hoje, isso na verdade, o Donald Trump fez a mesma coisa também, né? Ele que foi oriundo da mídia, passou a generalizar a mídia, tornando-a inimiga, né, para poder fazer o que quer, né? Ou seja, a não ser na Coreia do Norte, na Venezuela, na China, na Rússia, onde só a versão, e não uma ditadura, onde só a versão oficial é a que vale, né? De resto, a imprensa livre, ela faz o seu trabalho com coragem, com seriedade e necessitando, sim, né, de proteção, inclusive, da sociedade, não de descaso da sociedade, né? Pessoal, muitas vezes, por exemplo, jornalista tem lado, sim, jornalista tem que ter lado, né? Você pode ser isento na informação, mas você tem que tomar posição diante do bom senso, e aí por diante é um debate bem longo, né? Mas essa questão de generalizar a mídia é uma infantilidade social, é o caminho para a ditadura. Quando se generaliza a mídia, é porque você só quer ouvir aquilo que você quer ouvir. Você não quer ouvir o contrário, o contraditório. Isto mesmo, né? E com certeza, né? Uma belíssima exploração, uma belíssima colocação referente, né, a este ponto tão importante, tão crucial no momento que nós estamos vivendo, né? Há de se dizer, não sei se há fundamento ou como você pode visualizar e complementar para a gente também, que a gente vê que existe mídias que trabalham efetivamente, né, em uma determinada linha, em um determinado tom. E isso pulveriza ainda mais, mas tudo isso faz parte de um nicho democrático ou não? Como é que você avalia isso? Eu acho que sim, o pessoal ficou com esse ataque à mídia, né?
o pessoal começou a ficar paranoico, né? Eu acho que o pessoal não sabe nem o que quando fala a mídia, né? A imprensa marrom, nem sabe o que está falando. Na verdade, porque você precisaria estudar. Então, eu acho que é nosso papel, inclusive, esclarecer isso e proteger os meios de comunicação, porque, caso contrário, como eu disse, né, por exemplo, essa questão do patrulhamento ideológico, eu comparo a uma briga de pinguins hoje em dia no Brasil, a política. É uma briga de pinguins. É um pinguim de um lado estufando o peito, o pinguim do outro estufando o peito, e ninguém, né, está tudo certo aqui, viu, Edinho, com áudio. Isso aqui eu te mandei antes, Perfeito. Foi anteriormente. Não, tranquilo. Eu vi que tu me respondeste aqui, tá? Mas essa briga de pinguins, né, ou seja, ninguém quer trabalhar pelo bom senso. Eu acho que o Brasil pode vir a ser, no futuro, um parlamentarismo. Nós vimos, por exemplo, no caso do ministro Mandetta ontem... Sim. O presidente desautorizado. Mas o pessoal cegamente segue defendendo aí a queda do Mandetta, ainda hoje, nas redes sociais. Porque aí há uma idolatria geral do brasileiro e das nações latino-americanas, né? Quando eu disse ontem que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, eu continuo dizendo, são ditaduras, não deu certo. Né? Você não pense que o pessoal da China tem liberdade de expressão, na Rússia, né? Mas o pessoal insiste muitas vezes em achar que se você critica o Bolsonaro, você é de esquerda, né? Então é briga de pinguim, extrema direita e extrema esquerda, e são agressivos e são violentos, né? De baixa. Sim. Eu respondo na mesma moeda, né? Eu acho que não, né? Eu não deixo mais a questão passar barato. Vimos, por exemplo, que o presidente perdeu o poder, está isolado. Eu dizia isso já na outra semana, na sexta passada, você lembra disso? Não nessa, na outra ainda. Se o Bolsonaro continuasse assim, ele não ia até o fim do ano. Né? É óbvio. O que a gente pode fazer de... Desculpa me interromper, Miguel. Eu gostaria de uma análise tua referente a essa posição do Mandetta. Algumas pessoas estão dizendo, eu gostaria que tu ampliasse, né, se eu trouxesse uma abertura no horizonte para nós observarmos, estão dizendo que isso foi própria jogada do presidente da República para fazer mídia em cima em cima da situação, para fazer uma aferição de como o pessoal viria essa possibilidade, essa janela. Porque o pessoal disse, não, ele só foi almoçar com o Osmar Terra, nenhum problema, ele só fez esse barulhão todo para poder causar um barulho na mídia e até mesmo trazer uma certa preocupação. Tanto que o Mandetta, parece que de tarde, começou a flexibilizar um montão de coisa. Sabe que isso é cabível para esse momento ou não? Não, eu acho que é infantil, né? Quando nós estamos numa luta contra o coronavírus, ficar brincando de ameaçar o teu ministro. Né? Não faz sentido nenhum, né? A não ser vindo da cabeça do nosso presidente que está isolado e impulsivamente age como criança, né? Como alguém que tem ciúmes dos seus subordinados. E é um problema, sabe? Isso porque, por exemplo, o Jornal da Record ontem passou só sobre a hidroxicloroquina, né, que aprendi a falar esse termo, né? Hidroxicloroquina. Era só sobre isso, sobre as pesquisas. Mesmo no Jornal da Record, eles foram prudentes em dizer que não havia comprovação científica. Mas falaram de pesquisas na Amazônia. Não, beleza, tudo bem. É isso que diz o Mandetta. Você pode, se tiver comprovado, porque ela pode deixar cego, pode deixar surdo, pode... Então você não pode simplesmente pôr desespero. E o consenso geral aí é que o presidente está cada vez mais isolado. Ele já você lembra da Janaína Pascoal, que foi... Sim. A protagonista do impeachment. Exatamente. Ela apoiou o Bolsonaro. É oposição a ele hoje. Você lembra da Joyce Hasselman, que é jornalista? Sim, a Joyce esteve em Caxias do Sul, inclusive, bem antes de se lançar candidata. Ela é oposição ao Bolsonaro. O partido dele abandonou ele. Né? Ou seja, quem é que aconselha? Então nós vimos ontem que ele não tem força. Você viu que nós estávamos falando há bastante tempo, né, que o vice-presidente, né, o Mourão, está quieto, porque na verdade ele é a eminência parda. Quem está mandando no Bolsonaro é o exército, né, e a igreja, infelizmente, né? Quem está aconselhando ele, né? A igreja na questão de protegê-lo, porque ele é evangélico, com todo respeito a isso, né? Mas nós somos um Estado laico, nós não estamos no Irã, né?
Você pode ou não fazer jejum, se você quiser fazer, é ótimo, mas nós precisamos de um líder político, não precisamos de um líder religioso no momento. No Estado laico, você tem a religião que você quiser. Infelizmente, né? Porque se você tem um partido político numa democracia, né, o Trump tem, você vai ponderar, você vai conversar com seus pares. Ele briga com os ministros, o Sérgio Moro, inclusive, né, apoiou o Mandetta. Todo mundo disse que ele iria. E eu também falei, é óbvio, né? Não é uma questão de você precisar ser um especialista político. Ele, infelizmente, está cada vez mais isolado e teve que engolir o poder da caneta, porque ele não sabe exatamente, né, o poder da democracia. Não quero dizer que o Rodrigo Maia não seja um oportunista, né, que o STF não tenha os seus comprometimentos, mas nessa questão do coronavírus todo mundo entendeu a realidade. Ele tem o poder de trocar os seus ministros, mas não por infantilismo, né, por infantilidade, Edinho. Miguel, gostaria de uma análise tua também, uma observação, né? A gente percebe que as atitudes contrariam, de certa forma, os protocolos internacionais. A gente percebe também que o deputado Osmar Terra, podendo, né, numa conjectura, tornando-se ministro, seguiria essa tendência de contrariar os protocolos internacionais. Não seria esta, lhe pergunto, uma janela para possíveis interpretações de erros políticos administrativos que poderiam, em última instância, culminar numa possibilidade de um impeachment? Sim, eu sou parlamentarista, repito, né? Eu coloquei uma matéria do Estadão, o pessoal fala da Globo Lixo, né? Aí fala da CNN, aí fala da Band. Quem for, se a Record botar uma matéria contra o Bolsonaro, vamos dizer que a Record porque ficou uma coisa terrível, sabe? Então, na verdade, o próprio STF já disse, olha, se ele decretar isso, nós vamos vetar. Entende? O próprio Congresso Nacional, ele não tem mais apoio do Congresso. Ele está fazendo em nível nacional o que o Daniel Guerra fez aqui em Caxias do Sul. Ele está querendo briga de pinguim. É lamentável, viu? É lamentável. Acho que o Bolsonaro foi um voto de protesto, mas há uma extrema-direita reacionária e violenta nas redes sociais, que quando perde o argumento, eles, né? Porque eu acho, sim, um post que eu coloquei enquanto estava isso, porque agora não vai mais acontecer. Ele perdeu, né? O Mandetta saiu fortalecido, né? O Mandetta vai fazer o seu trabalho, né? Saiu, e se não perder aí o rumo da história, vai conseguir resolver. Depois ele pode sair consagrado, é igual o Sérgio Moro. Né? Ele está seguindo os protocolos que precisa seguir. Ninguém é santo. As pessoas santificam como salvadores da pátria e você morre abraçado no seu voto, né? Assim como você morrer abraçado num casamento. Você não pode. As pessoas mudam, as coisas mudam, as realidades mudam. É preciso corrigir o rumo a cada momento. E o nosso presidente foi na contramão da história, como dizem aí os especialistas, jogando muito alto na hidroxicloroquina, um preço muito caro, né? Porque são vidas. E, inclusive, eu estava acompanhando agora, o Mandetta disse que ele foi levado numa sala para assinar um decreto onde os profissionais de saúde poderiam se automedicar com a hidroxicloroquina, né? E ele não assinou. Porque ele não é bobo, ele é um médico, né? Ou seja, é automedicação que pode gerar. Nós, Edinho, tivemos o efeito talidomida nos anos 70, já falei, né, que as pessoas nasceram mutantes e ninguém se responsabilizou por isso. Portanto, né, nós podemos ainda dizer que o Lula está respondendo na justiça e tal. É briga de pinguim, extrema-direita, extrema-esquerda, o que o Brasil não precisa. Todo mundo está perdendo com essa questão do coronavírus. No mundo, né, por mais respiradores que a China venda, a ditadura chinesa, comunista, né, não vai pagar o preço do prejuízo que eles estão tendo no mundo. E assim por diante, né? Os Estados Unidos estão ultrapassando aí o número de 10 mil mortos em uma semana. Né? É um genocídio, né? Se não tiver uma liderança. E o próprio ministro Barroso disse isso essa semana. Eu falei isso na outra semana, ele disse, olha, se nós não tomarmos posição, vai morrer quem tem que morrer, uma guerra contra o vírus, mas morrer por omissão é genocídio. Aí as pessoas dizem, mas o Bolsonaro não criou o vírus. É verdade, ele não criou o vírus. Mas ele tem, nem eu criei e tenho que resolver os problemas. Você também não criou.
E se ele não estiver na frente de batalha, ele é responsável por omissão, então ele não precisa ser o presidente, se é para estar lá só para ficar fazendo bravata, não precisamos de liderança. E nesse momento agora ele deve estar muito mordido, né? Ele teve que engolir aí o Mandetta, e porém tem a outra questão, né, do ministro da Educação, que fez uma besteira com a China lá, botando piada, usando Cebolinha, né? Isso aí ele não viu, nem falou, nem sabe o que está acontecendo, eu acho. Eu gostaria de uma avaliação tua também, quer ver, Miguel? Eu acho que uma observação, agora no cunho na área econômica, sobre os R$600. Tá uma correria, né? O site da Caixa Econômica Federal está com instabilidade desde ontem. Os aplicativos da Caixa não estão operacionalizando. A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da FASA, Fundação de Assistência Social, já emitiu uma nota dizendo que ainda não tem o modus operandi em virtude da grande correria. E o assunto é esse, pegaram R$600, eu quero R$600. Evidentemente que há pessoas que estão extremamente necessitadas, mas tem pessoas que estão no oba-oba, né? No jeitinho fácil, no jeitinho brasileiro de conseguir as coisas. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação ampla, né? Começasse no micro, observando, né? Na intimidade, e depois fizesse ampla se realmente o governo acertou com essa modalidade de amparo de auxílio ou poderia ter feito diferente. Pois é, né, Dinho? Eu acho que assim, é tudo novo, né? Eu acho que eu estaria no governo, né? É fácil para nós jornalistas, é por isso que o pessoal acusa a mídia, né? Porque falar é fácil. Então, vamos ver, tomara que sim. Né? Porque agora essa questão do Mandetta, ontem foi só para chegar no aplicativo, foi um dia de pânico, que eu espero que o Bolsonaro não volte a causar para o governo dele próprio. Espero que ele supere isso e venha se reinventar. Tipo assim, você tomou um strike, você tomou um frango. Foi um frango, tomou um frango, mas o goleiro depois pegou o pênalti no final. Eu torço pelo Bolsonaro porque é o nosso presidente, né? Depois vamos virar parlamentaristas no futuro. Então, eu espero que sim, né? É o Onyx Lorenzoni, né, ex-chefe da Casa Civil, ministro da Cidadania. O aplicativo, dizem hoje que você pode baixar o aplicativo, se cadastrar, né? Mas o que a gente tem que pedir para o pessoal? Paciência. Eu achei muito legal. O exemplo da passeata das vans ontem foi esse. Eles foram democratas, foram responder aos seus interesses, mas sabendo que outras pessoas também estão sofrendo e levaram alimentos para doar para a Defesa Civil. Então, até porque o dinheiro não vai estar disponível imediatamente, já foi dito, né? O dinheiro, você pode já cadastrar os seus direitos, mas você não vai poder chegar lá amanhã e sacar o dinheiro. Foram criados 30 milhões de contas, né, para quem não tem conta bancária. O pessoal tem que ter paciência. Inclusive, nesse momento, né, os credores, né, você que é cristão, né, a parábola dos talentos, né, você vai ter que lembrar também que os credores também vão ter que ter paciência. Muita gente está passando fome. A solidariedade, sim, de pessoa, né, até o pessoal ter o direito, porque esses R$600 não vai recuperar as contas das pessoas. Isso aí é um paliativo para você poder comer, para as pessoas que estão passando fome não ficar dependendo só da caridade, poder talvez pagar água e luz, né? Ou se o governo não protelar isso. Eu não acredito que o governo vai começar a cortar água e luz dos inadimplentes num momento como esse. Não acredito que o governo vai ficar fazendo blitz no trânsito, porque para quem não pagou IPVA num momento como esse, seria completamente, né, ignorante. Então, quer dizer, tudo isso vai ficar suspenso por esse momento. A pessoa não precisa se desesperar. E com calma, sim, todo mundo vai conseguir. Eu acho pouco R$600, mas o Brasil é um país pobre, né? A Argentina, que é mais pobre que nós, deu o equivalente a R$900. Então, mas o Brasil é um país pobre, porém, né, tem aquela questão do fundo partidário, né? Tem a questão dos ministros do STF, que, né, na Argentina o parte da classe política abriu mão dos seus salários nesse momento. No Brasil ninguém falou nisso ainda, né? No geral, estou falando, né? Do baixo escalão, desde a Câmara de Vereadores até os deputados. Quem abriu mão dos seus salários, um pouco que seja, para passar para a Defesa Civil. Aliás, é uma dica para a Câmara de Vereadores nossa aqui de Caxias, aqui para o secretariado, né? Olha, vamos abrir mão aí, 40% do nosso salário vamos doar para a Defesa Civil para ajudar nesses R$600 aí. Até agora nada, Edinho. O que é interessante também nós pararmos para refletir, como que você poderia analisar ou fazer uma janela de observação sobre a postura do próprio ministro da Economia, né? Será que está segurando a nossa economia?
Será que esses são os caminhos a serem dados? Será que aí realmente é isso, né? Permitindo com que empresas tenham acessos a uma série de financiamentos, né? Uma série de auxílios. Será que realmente o caminho está bem traçado ou poderia ser tomado alguma outra rota diferente? O que a gente pode fazer de análise sobre isso, Miguel? Pois é, dentro do mesmo critério, né, de que né, se nós soubéssemos todas as coisas, eu falo por mim. Sim. Eu acho que uma residência, uma casa é a célula da sociedade onde você vai chegar no governo. Ele tem que se reinventar como todo mundo, como governante. Felizmente, né, nesse ponto aí, apesar da preocupação do nosso presidente, não houve um confronto direto, porque ele não estava aparecendo tanto. Se ele estivesse aparecendo tanto mais que o Mandetta, o Bolsonaro... Aliás, eu disse isso quando me perguntaram no passado se o Moro seria aí um bom ministro. Eu pensei comigo e verbalizei intimamente. Se o Bolsonaro não ficar com os ciúmes dele, sim. Agora, porque o político é ciumento. Né? O político só pensa em eleição e na sua consagração histórica, né? Mas eu acho que eles têm que se reinventar, nós não sabemos, mas tem que preservar as empresas, sim. Nós não podemos quebrar a economia. Nesse ponto, o presidente tem razão. Se quebrar a economia, né, o país não vai conseguir ficar parado tanto tempo. Então, a abertura gradativa é necessária, né? Um percentual, a prefeitura começa a abrir gradativamente, há necessidade de outros serviços não essenciais começarem gradativamente, só que ainda não se achou a cura. Ainda não se sabe o efeito que a epidemia vai ter aqui em Caxias do Sul, né, que é o nosso foco. Você viu lá que em Manaus, lá os hospitais já estão começando a ficar lotados. Em São Paulo, o pico não chegou ainda, né? E aí nós não sabemos ainda, né? E nós não queremos 5 mil mortes. O pessoal diz aí, cadê os 5 mil mortes? Ainda bem que não tem. Agora empilhe 100 cadáveres na tua rua para te ver quantos são. Uma vida tem valor. Né? Você venderia o seu pai, a sua mãe por R$1 trilhão, você pode até vender, mas você é um assassino igual, né? Um filho. Então, quer dizer, pelos cálculos anunciados, o PIB brasileiro são R$3 trilhões, já foram gastos R$800 bilhões, e é o certo, só que não pode simplesmente fazer jorrar dinheiro, porque daí é evidente, né, que vai dar uma enxurrada de dinheiro e do cofre público e muita gente vai desviar. É igual aquela história do PVA. Se o governador dissesse, não, paga quem pode, né, muita gente que pode não vai pagar. Então é preciso ter cuidado. Eu acho que é um caminho, sim. O Brasil foi até rápido, né? O sistema vai estabilizar, o pessoal tem que ter paciência, né? E nós vamos conseguir assim avançar. O Brasil segue no caminho positivo, né? Apesar das crises, né? Na crise todo mundo tem medo, né? Natural, né? Nós temos que agora, a partir de esquecer esse episódio do Mandetta e seguir em frente, né? Eu acho e esperar que o Bolsonaro, só que ele está cada vez mais fraco e mais isolado. O risco de ele cair, nós temos grande, né? Porque não pode ficar fazendo bravata, né? E se tivéssemos um parlamentarismo, eu sou fã da Angela Merkel. Acho que no mundo quem está se destacando é a Alemanha nesse momento, né? E quero dizer também, o próprio Japão está recuando nessa questão do isolamento social, que não devemos ter ansiedade em sair do isolamento social neste momento, apesar dos prejuízos econômicos, na minha opinião, Edinho. Ok, 11h57, o assunto está muito interessante, muito bom. Claro que tem muitas coisas a nós observarmos, né, a tirarmos também conclusões, fazemos as devidas análises, né? Inclusive, só para título de conhecimento, diz que é uma ala do pessoal ligado aos militaristas que estão se distanciando também de Jair Bolsonaro. 11h58, eu volto contigo, Miguel, para você fazer essas considerações finais e se quiser já fazer o fechamento da programação, fique bem à vontade, meu querido. E é muito bom poder ouvir e conversar um pouco com o amigo e, claro, também a ansiedade aumenta para amanhã nós estarmos aqui juntos, porque nós estamos chegando na metade da semana, quarta-feira, uma semana diferenciada, uma semana de religiosidade, uma semana de Páscoa, muitos sentimentos, né, essa semana aí. É verdade, temos que ter disciplina, viu, Edinho? Não é fácil para ninguém. Os dias são iguais. Você acorda no sábado, no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, já passaram 2 semanas, então é preciso ter disciplina, né? Disciplina porque vai passar, isso não é para sempre, né?
Nós estamos, sim, entre aspas, né, em prisão doméstica, tirando aí algumas liberdades necessárias. Então, paciência, é um enigma, né, essa questão vai passar. O pessoal está fazendo, aliás, né, no Brasil, pesquisas importantes com plasma de pessoas que se curaram, que eu acho que esse é o caminho, né? Pessoas que criaram imunidade, elas têm um anticorpo, né? Então é preciso que a gente tenha paciência e a gente aprenda com isso, né? A buscar novas tecnologias na ciência e na unificação para que outras mutações não nos coloquem novamente em xeque-mate nessa questão viral, nessa questão das doenças. Eu refiro aí ao Bill Gates, tem busca de pandemia, explicação pandemia, há uma pesquisa para se descobrir vacinas mais rápidas, enfim. Tudo isso vai acontecer. Deus está no comando, não esqueçamos disso, né? Apesar das nossas imperfeições, tenhamos fé. Vai passar. Bom dia, Edinho, bom dia a todos, até amanhã. Legal, grande abraço, tá aí Miguel Brambila participando. A gente encerramos por aqui mais uma de nossas edições, 11 horas, meio-dia, né? Meio-dia virou o relógio agora. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Forte abraço! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.